Segure o fôlego para uma história que vai te arrepiar. Em The Chosen, a série que trouxe Jesus como você nunca viu, milagres parecem ter saído do roteiro para a vida real. Jonathan Roumie, o homem por trás de Cristo, chorou ao sentir algo maior tomar conta dele. Luzes piscando sem motivo, ventos surgindo do nada, silêncios que congelaram o set. O que estava acontecendo? Como um diretor derrotado criou um fenômeno? Por que mostrar um Jesus humano gerou tanta polêmica? E como milhões foram tocados por algo além da tela? O tema é claro. Os bastidores de The Chosen escondem um mistério divino que vai te fazer questionar. Seria mesmo um milagre? Hollywood, com seu brilho ofuscante e promessas de fama, é também um terreno árido onde sonhos frequentemente murcham sob o peso da competição e do lucro. Nesse cenário implacável, The Chosen emergiu como um projeto audacioso, quase utópico, que desafiava as regras não escritas da indústria do entretenimento. Dallas Jenkins, o visionário por trás da série, atravessava um dos capítulos mais sombrios de sua vida quando a ideia tomou forma. Após uma sequência de fracassos profissionais, incluindo projetos que não decolaram e portas que se fechavam uma após a drugaia, ele se viu em um beco sem saída. Eu estava em um ponto baixo, sem saber o que viria a seguir. Perguntava-me, qual é o meu futuro agora? Confessou Jenkins em entrevistas. Na época, ele havia encontrado refúgio em um trabalho aparentemente modesto. Produzir curtas-metragens para uma mega igreja em Illinois, uma congregação vibrante que reunia até 12 mil fiéis em seus cultos. Esses vídeos, criados para serviços especiais como Páscoa e Natal, eram exibidos em eventos grandiosos. 8 cultos de Páscoa ao longo de 2 dias, cada um com 2.000 espectadores. Com o desafio de capturar a essência das histórias bíblicas em poucos minutos, Jenkins mergulhava na vida de Jesus, explorando ângulos emocionais e humanos que raramente encontravam espaço nas produções tradicionais. Ele não imaginava que esses curtas, feitos com recursos limitados e para um público local, seriam o embrião de algo muito maior. Uma série que redefiniria como o mundo enxerga o Filho de Deus, o que torna a gênese de The Chosen ainda mais fascinante é sua ruptura com o modelo convencional de financiamento. Em um mercado dominado por estúdios gigantes e orçamentos milionários, Jenkins tomou uma decisão ousada. Em vez de buscar investidores poderosos, ele apelou diretamente ao público por meio do crowdfunding. A resposta foi nada menos que histórica. Pessoas comuns, famílias, professores, pequenos empresários, fiéis de diferentes denominações, doaram quantias que variavam de poucos dólares a milhares, movidas pela visão de uma narrativa que prometia mostrar Jesus como alguém próximo, relacional e profundamente humano. Não era apenas sobre fazer uma série, era sobre criar algo que conectasse corações, explicou Jenkins. O resultado foi impressionante. The Chosen se tornou a série de televisão mais apoiada por fãs na história, arrecadando dezenas de milhões de dólares e conquistando uma base de apoiadores que transcende fronteiras geográficas e culturais. Esse modelo de financiamento não apenas garantiu independência criativa, mas também criou uma comunidade global que se sentia dona do projeto, investida emocional e espiritualmente em seu sucesso. A série, desde o início, carregava o peso de uma missão: apresentar um Jesus que não apenas pregasse, mas que risse, chorasse e caminhasse ao lado das pessoas em suas lutas mais íntimas. No coração dessa narrativa está Jonathan Roumie, o ator escolhido para dar vida a Jesus. Antes de The Chosen, Roumie era um nome pouco conhecido, um ator lutando para sobreviver em uma indústria que raramente recompensa a perseverança sem conexões ou sorte. Sua trajetória até o papel principal é uma história de resiliência e fé. Eu acordei uma manhã, há 6 anos e meio, completamente quebrado. Estava em assistência governamental, que acabou, e não via nenhuma saída que eu pudesse planejar, revelou ele com uma honestidade crua. Vivendo em Los Angeles, uma cidade onde o custo de vida é implacável, Roumie enfrentava não apenas dificuldades financeiras, mas também o desgaste emocional de uma carreira estagnada. Ele já havia interpretado Jesus em pequenos projetos,
incluindo alguns dos curtas de Jenkins para a igreja em Illinois, mas nada se comparava à escala e à profundidade de The Chosen. Em um momento de desespero, Rumi tomou uma decisão que marcaria um ponto de virada. Ele se rendeu. Eu literalmente disse: Deus, toma isso de mim. Está nas tuas mãos agora. Não vou mais me preocupar, relatou. Essa entrega total, feita em um momento de vulnerabilidade, não foi apenas um ato de fé, mas uma renúncia ao controle que ele sentia não ter mais. 3 meses depois, o telefone tocou com uma oferta inesperada: o papel de Jesus em uma nova série. O convite, porém, veio com uma surpresa. Rumi havia feito o teste para o papel de um ladrão penitente, um personagem secundário, com apenas 5 falas no curta que precedeu a série, The Two Thieves. Ele acreditava que sua audição para esse papel menor tinha sido sólida, mas nunca imaginou que seria considerado para o protagonista. Quando me ligaram para ler para Jesus, minha primeira reação foi: mas ele tem tantas falas, brincou ele, revelando a mistura de choque e insegurança que sentiu. Rumi, um católico praticante cuja fé moldava sua visão de mundo, sabia que interpretar Jesus não seria apenas um trabalho, mas uma responsabilidade espiritual. Ele já carregava uma conexão profunda com o personagem, mas também dúvidas sobre sua capacidade de fazer justiça a um papel tão monumental. Eu não sou perfeito. Sou um ser humano falho, com minhas lutas. Como posso ser digno disso? Questionou-se. No entanto, foi exatamente essa humildade, aliada à sua entrega espiritual, que o preparou para o que estava por vir. Sua fé católica, enraizada em práticas como oração, jejum e estudo das Escrituras, tornou-se a base não apenas de sua atuação, mas de uma experiência que transcenderia o set de filmagem, marcando sua vida e a de todos ao seu redor. A escolha de Rumi não foi apenas uma decisão de elenco, mas um momento de alinhamento quase providencial. Dallas Jenkins, que já conhecia Rumi de projetos anteriores, viu nele algo além do talento técnico. Não era sobre sua aparência ou suas falas. Era sua presença, gentil, calma, com uma profundidade que não se ensina, afirmou Jenkins. Essa presença, combinada com a visão ousada de Jenkins e o apoio de uma comunidade global, lançou as bases para um projeto que não apenas contaria a história de Jesus, mas a viveria de maneiras inesperadas. O chamado de The Chosen nasceu em meio ao caos. O caos de uma carreira em crise, de uma indústria cínica, de um ator à beira do colapso. Mas, como muitas histórias bíblicas, foi exatamente nesse caos que algo extraordinário começou a tomar forma, algo que nem Jenkins, nem Rumi poderiam prever. Uma série que não apenas entreteria, mas transformaria vidas ao redor do mundo. A produção de The Chosen não se limitou a recriar a Galileia do primeiro século, com cenários improvisados ou estúdios genéricos. Em vez disso, a equipe abraçou uma ambição quase obsessiva pela autenticidade, construindo uma réplica impressionante de Cafarnaum no calor escaldante do Texas. O set, erguido com ruas de pedra rústica, casas de adobe meticulosamente detalhadas e mercados que evocavam a agitação da vida cotidiana de 2000 anos atrás, era mais do que um pano de fundo. Era um portal para outra era. O set era tão real que você podia sentir o pó grudando nos pés, ouvir o crepitar das tochas à noite e ver a luz do sol dançando nas pedras, criando sombras que pareciam contar histórias próprias, descreveu um assistente de direção com um tom de reverência. Cada elemento, desde as jarras de barro até as vestimentas de linho dos figurantes, foi escolhido para transportar atores, equipe e espectadores para o coração da Judéia do século I. Mas o que tornou esse ambiente verdadeiramente singular não foi apenas sua precisão histórica ou estética. Era algo mais profundo, uma atmosfera quase palpável, que muitos descreveram como sagrada, como se o próprio espaço estivesse impregnado de uma presença que desafiava explicações. Entre as tomadas, o set de The Chosen parecia pulsar com uma energia incomum. Havia momentos de silêncio que se estendiam além do esperado, mesmo após o diretor gritar "corta". Ninguém se movia imediatamente. Era como se algo estivesse presente,
como se o ar carregasse um peso que não explicávamos, relatou um operador de som que trabalhou em dezenas de produções, mas nunca experimentou nada semelhante. Esses silêncios não eram apenas pausas técnicas, eram instantes carregados de significado, onde atores, equipe e até figurantes pareciam hesitar, como se temessem romper um momento sagrado. Essa sensação de algo maior se intensificava em cenas-chave, mas foi durante a gravação do Sermão da Montanha, uma das sequências mais icônicas da série, que o set se transformou em algo que muitos descreveriam como Terra Santa. Centenas de figurantes, envoltos em túnicas de linho e mantos rústicos, enfrentavam o sol inclemente de uma colina texana, suas figuras recortadas contra o horizonte. O calor era opressivo, o suor escorria, mas havia uma expectativa coletiva, uma quietude que precedeu o início da cena. Quando Jonathan Hulme, no papel de Jesus, deu um passo à frente e começou a falar. Você ouviu o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu digo a vocês, não resistam ao malvado. Se alguém te bater na face direita, ofereça a outra. O ar pareceu mudar. Era como se as palavras pronunciadas com uma autoridade gentil não pertencessem apenas ao roteiro, mas ecoassem com uma força atemporal. Para Rumi, aquele momento foi transcendente, um divisor de águas em sua experiência como ator e como homem de fé. Eu não estava mais atuando. As palavras vinham de algum lugar mais profundo, direto do meu espírito. Era como se o tempo tivesse parado, confessou ele em uma entrevista, com os olhos marejados ao relembrar. Ele descreveu uma sensação avassaladora, como se uma presença divina o envolvesse, guiando cada palavra e gesto. Eu senti como se estivesse pisando em terra santa. Meus joelhos quase cederam e fui tomado por uma emoção que era ao mesmo tempo luz e peso, como ser preenchido por algo maior e quebrado ao mesmo tempo, relatou. Rumi, um católico fervoroso que se preparou para o papel com jejum, oração e estudo intenso das Escrituras, sentiu que não era apenas ele falando, mas algo ou alguém agindo através dele. Esse momento não foi apenas pessoal. Ele reverberou por todo o set. A equipe técnica, normalmente absorvida por tarefas como ajustar luzes ou verificar microfones, ficou paralisada. Um operador de câmera com mais de 20 anos de experiência deixou seu equipamento de lado, as mãos trêmulas e sussurrou para um colega. Vocês sentiram isso? Sua voz tremia, não de cansaço, mas de uma emoção que ele não conseguia nomear. Outro membro da equipe, uma figurinista, lembrou-se de olhar ao redor e perceber que muitos estavam com lágrimas nos olhos, mesmo sem entenderem completamente o porquê. Fenômenos inexplicáveis começaram a ser relatados, intensificando a aura mística do set. Luzes piscaram sem motivo aparente, mesmo após os eletricistas confirmarem que não havia falhas no sistema. Durante uma cena de cura, uma brisa súbita cruzou o set, refrescando o calor sufocante, embora não houvesse máquinas de vento ligadas ou qualquer previsão de mudança climática. Um silêncio denso, quase sobrenatural, envolveu a todos em certos momentos, como se o próprio tempo hesitasse. Alguns atribuíram esses eventos a coincidências, talvez um reflexo da luz, uma falha técnica ou uma corrente de ar natural. Mas para muitos no set, especialmente aqueles que compartilhavam da fé cristã, era como se o divino estivesse presente, observando, talvez até participando. Era como se o céu tivesse se inclinado para olhar mais de perto, disse um figurante. Um jovem pastor que participou da cena do Sermão da Montanha. Ele descreveu o momento com lágrimas, como se tivesse testemunhado algo que carregaria pelo resto da vida. Esses relatos, embora impossíveis de verificar cientificamente, eram consistentes entre atores, equipe e até visitantes do set, criando uma narrativa coletiva de que algo extraordinário estava acontecendo. A experiência não se limitava às grandes cenas. Mesmo em momentos menores, uma conversa entre Jesus e um discípulo, uma pausa para ajustar figurinos, o set parecia impregnado de uma energia que transcendia o trabalho cinematográfico. Atores como Paras Patel, que interpreta Mateus, e Lee Stabish, que dá vida a Maria Madalena,
relataram sentir uma presença em certas tomadas, uma quietude que não podia ser explicada pelo roteiro ou pela direção. Havia dias em que eu terminava uma cena e precisava me sentar sozinho, porque algo mexia comigo de um jeito que eu não entendia, confessou Tabish. Até os figurantes, muitos dos quais eram voluntários locais sem experiência em atuação, sentiam-se parte de algo maior. Uma mulher, que interpretou uma moradora de Cafarnaum, relatou um sonho vívido na noite anterior a uma cena, no qual via Jesus acalmando uma tempestade. Para sua surpresa, descobriu no dia seguinte que a cena programada era exatamente aquela, embora ninguém tivesse compartilhado o cronograma com ela. Essas histórias que se espalharam entre a equipe reforçaram a sensação de que o set de The Chosen não era apenas um local de filmagem, mas um espaço de encontro espiritual, onde o sagrado e o humano se entrelaçavam de maneiras inesperadas. Essa atmosfera transformou a dinâmica da produção. A equipe, composta por profissionais acostumados à correria e ao pragmatismo de sets hollywoodianos, começou a abordar o trabalho com uma reverência incomum. Tarefas rotineiras, como varrer areia de um cenário ou ajustar a iluminação de uma porta, ganharam um senso de propósito. Cada detalhe parecia importante, como se estivéssemos construindo algo que ia além de uma série, disse um cenografista. Para Rumi, o peso de interpretar Jesus intensificava essa sacralidade. Ele carregava consigo não apenas o roteiro, mas uma responsabilidade espiritual, sentindo que cada cena era uma oportunidade de refletir a luz de Cristo. Eu sabia que não era Jesus, mas sentia que ele estava comigo, me guiando. Era ao mesmo tempo humilhante e esmagador, refletiu. Esses momentos no set, de silêncios profundos, fenômenos inexplicáveis e emoções cruas, transformaram The Chosen em algo mais do que uma produção cinematográfica. Para aqueles que estavam lá, era como se o Espírito tivesse descido, não em um templo, mas em um canto poeirento do Texas, tornando o set um lugar onde o divino parecia, por um instante, tocar a terra. The Chosen, com sua abordagem inovadora e emocionalmente crua, conquistou milhões ao redor do mundo, mas também acendeu debates fervorosos que dividiram opiniões entre fiéis, líderes religiosos e céticos. A série, que optou por retratar Jesus como um homem que ri, chora, abraça e enfrenta as fraquezas humanas de seus discípulos, desafiou a imagem tradicional de um Salvador distante e intocável, frequentemente encontrado em vitrais ou narrativas teológicas rígidas. Para alguns, essa humanização foi um sopro de vida, trazendo Jesus para perto das lutas do cotidiano. Para outros, no entanto, foi um passo arriscado, quase herético. Um pastor evangélico, em um blog que viralizou nas redes sociais, expressou sua preocupação. Jesus é Deus, não um amigo comum que compartilha piadas ou se emociona como qualquer um de nós. Essa proximidade pode confundir os fiéis, reduzindo a majestade divina a algo trivial. Essa crítica ecoou em círculos conservadores, onde a representação de um Jesus que brinca com crianças, se cansa após longos dias ou demonstra vulnerabilidade, foi vista como uma tentativa de secularizar uma figura sagrada. Alguns chegaram a argumentar que The Chosen sacrificava a divindade de Cristo em prol de uma narrativa emocionalmente acessível, levantando a questão: até onde a arte pode reinterpretar a fé sem cruzar fronteiras teológicas? Outra fonte significativa de controvérsia girou em torno da escolha de Jonathan Rumi, um católico praticante, para o papel de Jesus. Embora sua atuação tenha sido amplamente elogiada por sua profundidade e autenticidade, alguns críticos questionaram se sua fé pessoal influenciava demais a interpretação, criando um Jesus que poderia parecer católico demais para um público interdenominacional. A espiritualidade de Rumi, com sua ênfase em práticas como a missa e o rosário, pode moldar um Cristo que não ressoa igualmente com protestantes ou outros cristãos, escreveu um comentarista em um fórum online. Essa crítica, embora minoritária, refletia uma tensão mais ampla. Em uma era de diversidade religiosa, como representar uma figura universal como Jesus
sem privilegiar uma tradição específica. Rumi, ciente dessas discussões, respondeu com firmeza e humildade: minha fé me permite trazer uma autenticidade ao papel que talvez um não crente não conseguisse. Eu não apenas li as Escrituras, eu as vivo. Sua preparação foi meticulosa e profundamente espiritual. Além de estudar teologia, história bíblica e o contexto cultural do primeiro século, Rumi incorporou práticas devocionais intensas, como jejum, oração diária e meditação nas Escrituras. Eu carrego minhas dúvidas e lutas para o papel. Isso me conecta ao Jesus que encontra as pessoas em suas fraquezas, que se inclina para ouvir os quebrantados, explicou ele. Para Rumi, interpretar Jesus não era apenas uma questão de técnica, mas de alinhamento espiritual, uma jornada que exigia vulnerabilidade e entrega total. A polêmica, porém, não se limitou à representação de Jesus ou à escolha do ator principal. Os relatos de milagres nos bastidores de The Chosen, histórias de luzes piscando sem explicação, brisas surgindo em momentos-chave e sonhos proféticos vividos por figurantes, inflamaram debates acalorados, especialmente em plataformas como o X. Para os defensores da série, esses eventos eram evidências de uma presença divina, um sinal de que o projeto estava tocado por algo maior. No entanto, céticos e críticos viam essas histórias com desconfiança, sugerindo que poderiam ser exageros, ou até estratégias de marketing para atrair um público religioso. É conveniente demais que essas coincidências aconteçam justamente em um set cristão. Parece encenado para gerar buzz, escreveu um usuário no X, refletindo o ceticismo de muitos que questionavam a autenticidade desses fenômenos. Outros apontaram que, em uma indústria onde a narrativa é cuidadosamente construída, tais relatos poderiam ser amplificados para reforçar a aura mística da série. No entanto, o impacto dessas experiências não pode ser facilmente descartado, especialmente quando se considera o testemunho de membros da equipe com décadas de experiência em sets de filmagem. Um técnico de iluminação que pediu anonimato confessou: eu não sou religioso. Passei 30 anos em sets de Hollywood, de blockbusters a comerciais, e nunca senti nada assim. Durante uma cena de cura, havia um peso no ar, como se algo ou alguém estivesse nos observando. Esse relato, entre outros, sugere que, independentemente de explicações racionais, algo no set de The Chosen transcendia o comum, deixando até os mais pragmáticos abalados. Essas experiências, embora controversas, alimentaram a narrativa de que The Chosen é mais do que uma série. É um fenômeno espiritual que desafia categorizações fáceis. Para Jonathan Rumi, a fusão entre ele e o personagem de Jesus era por vezes indistinguível, uma experiência que ele descreveu como profundamente transformadora. Havia momentos em que eu não sabia onde eu terminava e Jesus começava. Era assustador e sagrado ao mesmo tempo, admitiu. Durante a gravação do Sermão da Montanha, por exemplo, Rumi sentiu uma força além de si mesmo, como se as palavras de Cristo fluíssem diretamente de sua alma. Essa intensidade, porém, levantou questões éticas tanto para ele quanto para a produção. Até que ponto um ator deve se entregar a um papel tão carregado de significado? Poderia essa imersão espiritual comprometer sua saúde mental ou sua identidade pessoal? Para Rumi, a resposta estava na fé que o sustentava. Eu não sou Jesus, mas fui chamado a refletir sua luz. Isso exige que eu me esvazie, que deixe Deus trabalhar através de mim, refletiu. Essa entrega, no entanto, não foi sem custos. Rumi relatou momentos de exaustão emocional, especialmente após cenas intensas, quando precisava se retirar para orar e se recentrar. É um peso enorme, mas também um privilégio, disse ele. As controvérsias em torno de The Chosen, seja pela humanização de Jesus, pela escolha de Rumi ou pelos supostos milagres no set, não diminuíram seu impacto. Pelo contrário, elas ampliaram o debate sobre como a fé pode ser representada na cultura contemporânea. Para muitos espectadores, a resposta está no efeito transformador da série, que vai além das críticas teológicas ou do ceticismo racional. The Chosen não apenas desafia convenções artísticas, mas também provoca uma reflexão mais profunda.
Como equilibrar a divindade e a humanidade de Cristo em uma narrativa moderna? E o que significa sentir a presença do divino em um set de filmagem, em um mundo tão desacostumado a tais experiências? Para Rumi e a equipe, essas perguntas não têm respostas simples, mas o impacto da série, em suas vidas e nas de milhões de espectadores, sugere que algo poderoso está em jogo. Algo que transcende as polêmicas e aponta para uma verdade maior. O sucesso de The Chosen não pode ser reduzido a meras métricas, embora os números sejam de tirar o fôlego. Financiada por um modelo revolucionário de crowdfunding, a série arrecadou dezenas de milhões de dólares de doadores em mais de 190 países, tornando-se o projeto de mídia mais apoiado por fãs na história do entretenimento. Esse feito por si só já seria notável. Mas o que torna The Chosen um fenômeno é a conexão emocional e espiritual que ela forjou com seu público. Não era sobre dinheiro. Era sobre criar uma conexão com as pessoas, sobre compartilhar uma história que pudesse tocar corações e mudar vidas, enfatizou Dallas Jenkins, o criador da série, em uma entrevista. Diferente das produções tradicionais, que muitas vezes tratam a fé como um nicho de mercado, The Chosen ousou apresentar Jesus de uma maneira radicalmente nova, não como uma figura etérea, confinada a vitrais ou narrativas teológicas distantes, mas como um salvador humano que ri com seus amigos, chora pelas dores dos outros e se senta à mesa com pecadores. Ele é alguém que te olha nos olhos e diz: "Eu te vejo", escreveu um espectador brasileiro em uma carta comovente enviada à produção. Essa abordagem, que equilibra a divindade de Cristo com sua humanidade acessível, ressoou globalmente, alcançando milhões de visualizações em plataformas como o aplicativo próprio da série, Amazon Prime, e até mesmo em exibições comunitárias em igrejas e escolas ao redor do mundo. O impacto de The Chosen transcende o entretenimento, funcionando como um catalisador de transformação pessoal e espiritual. Os relatos dos espectadores são tão poderosos quanto as histórias vividas no set, revelando uma série que não apenas conta a história de Jesus, mas parece despertar algo profundo naqueles que a assistem. Pessoas de diferentes crenças, cristãos, muçulmanos, ateus e até agnósticos, compartilharam experiências que desafiam explicações simples. Uma mãe de Recife, devastada pela perda de seu filho adolescente, escreveu à equipe da série: "Eu estava em luto, afogada, em dor. Assistir The Chosen me fez chorar sem explicação, mas pela primeira vez em anos, senti uma paz que não sabia que ainda existia." Sua história é apenas uma entre milhares. Um jovem de Nairobi, Quênia, relatou como a série o inspirou a perdoar um amigo que o havia traído, encerrando anos de ressentimento. "Quando vi Jesus perdoando Pedro, mesmo depois de ele o negar, senti que podia fazer o mesmo", disse ele. Em Buenos Aires, um espectador argentino afastado da igreja por 2 décadas confessou: "Eu não ia à missa há 20 anos. Depois de ver The Chosen, comecei a orar novamente. Não sei explicar, mas algo mudou dentro de mim." Esses testemunhos, que chegam aos produtores por cartas, e-mails e mensagens nas redes sociais, revelam o poder da série para curar feridas emocionais, reconciliar relacionamentos e reacender a fé, mesmo em corações que se consideravam distantes de qualquer espiritualidade. No set, os atores também foram profundamente impactados, vivendo experiências que ecoam as dos espectadores. Paras Patel, que interpreta Mateus, o publicano transformado em discípulo, descreveu uma quietude estranha que tomava conta de certas cenas, como se o ar ficasse denso com algo sagrado. Ele relembrou um momento durante a gravação de uma cena íntima entre Jesus e Mateus, onde sentiu uma emoção tão intensa que precisou pausar para se recompor. Não estava no roteiro, mas senti como se Mateus e eu estivéssemos sendo vistos de verdade, talvez por Deus, confessou Patel, cuja própria jornada espiritual foi influenciada pelo papel. Liz Tabish, que dá vida a Maria Madalena, relatou experiências semelhantes. Em uma cena em que Maria confronta seu passado traumático, Tabish começou a chorar sem motivo aparente, uma reação que não estava planejada. Não era Yanji,
Era algo que veio de dentro, como se eu estivesse carregando o peso dela, mas também sentindo uma esperança que não explicava, disse ela. Esses momentos de vulnerabilidade não eram isolados. Eles se tornaram parte da experiência coletiva do elenco, que frequentemente se reunia após longos dias de filmagem, não para ensaiar, mas para orar, compartilhar histórias pessoais e refletir sobre o impacto do projeto em suas vidas. Até os figurantes, muitos dos quais eram voluntários locais sem experiência em atuação, relataram fenômenos que desafiam a lógica. Um deles, um estudante universitário do Texas, sonhou vividamente com Jesus acalmando uma tempestade no mar da Galileia, uma cena que ele não sabia estar programada para a semana seguinte. Eu acordei com o coração acelerado, sentindo que tinha visto algo real. Quando cheguei ao set e descobri que íamos gravar essa cena, fiquei arrepiado, contou ele. Outra figurante, uma idosa que interpretou uma moradora de Cafarnaum, relatou sentir uma calma inexplicável durante uma cena de multidão, como se estivesse realmente na presença de Jesus. Essas histórias, que circularam entre a equipe e foram compartilhadas em entrevistas e eventos da série, reforçam a ideia de que The Chosen não é apenas uma narrativa encenada, mas um projeto que parece canalizar algo maior, conectando o antigo com o contemporâneo de uma maneira que transcende o meio audiovisual. O impacto da série também se reflete em sua acessibilidade global, disponível gratuitamente pelo aplicativo The Chosen e em plataformas como Amazon Prime. A série foi traduzida para dezenas de idiomas, alcançando comunidades em lugares tão diversos quanto vilarejos na Índia, favelas no Brasil e cidades na Europa. Igrejas organizam exibições comunitárias, escolas a utilizam em aulas de religião e famílias a assistem juntas, discutindo temas como perdão, redenção e compaixão. Nós queríamos que The Chosen fosse um presente, algo que qualquer pessoa em qualquer lugar pudesse experimentar, disse Jenkins. Essa visão se concretizou. A série não apenas atraiu cristãos de diferentes denominações, mas também tocou pessoas de outras religiões e até aquelas sem afiliação religiosa que se sentiram atraídas pela humanidade dos personagens e pela mensagem universal de esperança. Um muçulmano do Egito escreveu: "Eu não acredito em Jesus como Deus, mas a forma como ele é mostrado me fez querer ser uma pessoa melhor." Um ateu da Austrália admitiu: "Eu não esperava gostar, mas a série me fez pensar sobre o que significa viver com propósito." Esse alcance global é amplificado pela atuação de Jonathan Roumie, cuja interpretação de Jesus é frequentemente citada como o coração emocional da série. Jonathan não apenas interpreta Jesus, ele nos convida a senti-lo, escreveu um crítico em uma análise. Sua capacidade de transmitir calma, empatia e autoridade em cada cena ressoa com espectadores que dizem ver Jesus pela primeira vez, não como uma figura distante, mas como alguém que poderia estar ao seu lado. "Quando ele olha para os personagens, sinto que está olhando para mim", disse uma espectadora de São Paulo. Esse impacto é um testemunho do poder de The Chosen para conectar o sagrado com o cotidiano, transformando uma história antiga em um espelho para as lutas modernas. As experiências no set, de atores, figurantes e equipe, parecem ter impregnado a série com uma autenticidade que pulsa em cada episódio, alcançando milhões e sugerindo que The Chosen não é apenas uma narrativa, mas um movimento espiritual que continua a transformar vidas, uma tela de cada vez. Em uma era dominada por conteúdos efêmeros, onde vídeos virais e séries descartáveis competem por atenção, The Chosen brilha como um farol de autenticidade, profundidade e propósito. A série, que narra a vida de Jesus através dos olhos daqueles que o conheceram, não se contenta em ser apenas entretenimento. Ela aspira a ser um convite à reflexão, à cura e à conexão espiritual. Quando você conta uma história com verdade, humildade e reverência, ela não apenas entretém, ela desperta algo dentro das pessoas, algo que pode mudar a forma como elas veem o mundo e a si mesmas, refletiu Dallas Jenkins.
Diferente de produções religiosas tradicionais, que muitas vezes adotam um tom didático ou distante, The Chosen rejeita o púlpito em favor de uma abordagem íntima e relacional. Ela caminha ao lado do público, mostrando as falhas impulsivas de Pedro, o trauma profundo de Maria Madalena, a busca incessante de Mateus por entendimento e as dúvidas hesitantes de Tomé. Cada personagem é um espelho das lutas humanas: insegurança, arrependimento, anseio por propósito, tornando a mensagem de Jesus não apenas universal, mas atemporal. Essa escolha narrativa de priorizar a humanidade dos discípulos, tanto quanto a divindade de Cristo, transformou The Chosen em uma ponte entre o sagrado e o cotidiano, alcançando corações que talvez nunca se conectassem com uma abordagem mais convencional. Enquanto The Chosen continua sua jornada, com novas temporadas planejadas e uma base de fãs em constante crescimento, seu impacto permanece ancorado na autenticidade que Jenkins e Rumi trouxeram ao projeto. A série é um testemunho do poder das histórias contadas com alma. Histórias que não apenas refletem a verdade, mas a tornam viva. Para Rumi, o peso de interpretar Jesus é equilibrado pela gratidão de fazer parte de algo maior. Eu sei que sou imperfeito, mas se minha atuação puder apontar alguém para Deus, então valeu cada momento de dúvida ou sacrifício, disse ele. Para Jenkins, o sucesso da série é uma prova de que a fé, quando combinada com coragem criativa, pode mover montanhas. The Chosen não é apenas uma série, é um movimento, um convite para olhar para Jesus com olhos novos e para encontrar, em suas histórias, um reflexo das nossas próprias. E enquanto milhões continuam a ser tocados, a pergunta de Rumi ecoa como um lembrete da humildade que define esse legado. Eu fiz certo? Cheguei perto? Para o mundo que assiste, a resposta não poderia ser mais clara.